alucinações e realidades alteradas. Tá bom? Não é o shiitake não, tá? Tem cogumelo que é venenoso, sabia disso? Altamente venenoso. E a cúrcuma que você conhece. A cúrcuma, que é o açafrão, mas tem outros tipos também, tá? Que tem a cúrcuma verdadeira. Alguns chamam de açafrão verdadeiro, né? E você tem, por exemplo, alguns elementos que são ricos em curcuminas. Os curcuminoides que você tem no genoxidil, você até vê os pigmentinhos amarelos quando você pega a cápsula, é o da cúrcuma, tá? Então vamos embora, como diz Jaque. Eu quero convidar você a mudar o seu hábito alimentar, tá certo? Eu quero convidar você a diariamente ter um prato parecido com esse aí, Sida. Gostaria de saber se ele pode ser usado para pessoas que têm a doença Caroli. Nunca tinha ouvido falar. Hoje conheci uma pessoa que tem a doença, disse que não tem cura. Existe uma máxima em medicina natural que você precisa sempre lembrar. Para nós, não existe doença incurável. O que existe é doente incurável, tá certo? Então a gente tem que ter isso em mente. Me falaram disso pela vez que assisto uma live. Cida, isso quer dizer que você não tem cadastro, é isso? Que você ainda não usa o produto, não conhece, né? Então, converse sempre com quem te convidou para te explicar os detalhes, tá? Rafaela Costa. Rafaela, você falou uma coisa importantíssima. O primeiro passo para mudar seus hábitos alimentares é desejar. E agora é começar a praticar. Tá? A gente não vai falar disso hoje, mas tem pessoas incríveis aqui na sala, como a Vivi, por exemplo, que é uma pessoa que praticamente está viva e mantém até pessoas que ela ama vivas, próximos a ela, né, com estilo de vida saudável, incluindo a alimentação. Ok? Silvio, só para explicar para quem eu também nunca tinha ouvido falar o que é Caroli, a doença de Caroli, vai falar? É uma malformação, beleza. Eu nunca nem tinha ouvido falar. Beleza, já pesquisei aqui. Quando você tem informação congênita, aí você precisa... A gente está falando de... a gente está falando... Isso é diferente de alteração genética. Existe, por exemplo, alguém que pode nascer com uma deficiência. Por exemplo, quem tem transtorno do espectro autista, isso é uma síndrome, ok? Quem tem uma doença morfológica, morfo quer dizer no formato, certo? E quando ela é congênita, isso quer dizer que tem a ver com genes, com a formação. Então, aquilo é como ela é, você entende? Então, como o vaso é, como os vasos do rim, como o intestino é, como os vasos, ou como as construções circulatórias são, ou seja, é como se fossem grandes varizes, mais ou menos assim, inclusive varizes genéticas, certo? E aí, quando você pensa alguém que nasceu com má formação congênita, não tem muito o que se fazer com relação a isso, você compreendeu? Então, essa coisa da cura é diferente. O que você pode dar para essa pessoa é condição de vida. É como alguém que nasceu com espinha bifídica, é como alguém que nasceu com algumas das anomalias que são cromossômicas. Eu teria que voltar no tempo, ela voltar para o espermatozoide do pai, do óvulo da mãe, alterar os genes da mãe, do pai no espermatozoide, depois soltar os dois para se juntar, para mudar isso. Você compreendeu, né? Isso está na base da matriz embrionária que formou aquele órgão. Todos os órgãos nascem de 3 folhetos embrionários, certo? Então, o defeito está aqui muito lá dentro, lá no profundo. Agora sim, tem uma coisa que eu acredito, e é uma teoria.
a gente chama de epigenética, porque a epigenética não se aplica bem a isso, só para você entender. Com o consumo de inoxidio, mudanças radicais nos hábitos de vida, isso pode ir sendo trocado por um comportamento celular novo, menos lesivo, com menos sintomas, e quiçá haver uma alteração, uma espécie de troca, uma regeneração, mas é uma reflexão. Então, eu usaria. Você pode usar sem restrição, se é isso que você quer saber, o minoxidil. Mas você não pode prometer a essa pessoa que uma doença congênita vai ter solução, certo? Elimina as manchas de gravidez, mancha gravídica, assim, às vezes some até por um tempo, né? Tem gente que fica para a vida toda. É possível sim, mas eu não posso afirmar com clareza. Ela começou a desenvolver um pouco tempo, pai e mãe, fígado dela está comprometido. O que é que acontece? Ela nasceu com essa... Se ela tivesse feito um exame de cariótipo, né? Quem vai engravidar e puder fazer isso é legal. Você tem essa informação genética antes. Aí você já prepara esse bebê para retardar o máximo ou nunca acontecer. Você entende? Já aconteceu agora, a droga que é utilizada, inclusive, é complicado. Então, vamos adiante, né? Que idade tem a criança depois? Você passa para mim no particular para a gente conversar. Vamos parar aqui, tá bom? Gente, a mudança de hábito é importantíssima, tá? Existem hábitos muito simples que você pode mudar. O primeiro de todos, eu costumo dizer para as pessoas, é mudar a sua cabeça. É você desejar ardentemente se tornar um ser humano melhor, dia após dia. Porque tem pessoas que querem mudar você radicalmente do dia para a noite. E o que acontece? Elas fazem isso porque elas precisam permanecer no caminho, precisam que alguém esteja caminhando com ela, senão ela sente só, tem medo de abandonar. Eu não vou entrar na patologia dos outros. Assim, tem gente que é saudável demais, quer que todo mundo ao redor seja saudável, todo mundo tem o direito de fazer as suas vidas o que quiserem. Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser. Você entende? Agora, cabe a nós alertar as pessoas dos perigos da vida. Você entende? Cabe a nós alertarmos as pessoas dos perigos da vida. E se a pessoa desejar ser igual a nós, ela vai lá seguir. Nesse prato, por exemplo, a questão do tomate, aí outro dia a gente fala sobre isso, porque não é o objetivo do nosso bate-papo. Mas aí tem um franguinho também, você está vendo, tem gente que não come. Não vou entrar nesses méritos, ok? Então, eu tenho opinião de tudo quanto é jeito. Mas o que eu quero que se enxergue aí é o máximo de cor possível. O que eu vou lhe dizer aqui é importantíssimo. Quando você tiver salada no seu prato, crua, primeiro você come o alimento cru. Tente mastigar, 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 mastigar. A dica de hoje é a seguinte: coma o líquido e beba o sólido. Como é que bebe sólido? Você tem que mastigar, 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 mastigar. Pé, o máximo possível. Isso, além de ser um exercício maravilhoso para a mente, para a paciência, para a tolerância, para a ansiedade, é bom para o corpo inteiro. Quando você mastiga, a saliva tem substâncias importantíssimas para o sistema imunológico. É por isso que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes, porque está abrindo mão e abdicando e vivendo de forma muito estranha. Certo? Bom, é necessário garantir o consumo de aminoácidos, que são precursores da glutationa. Aqui já tem tanto os aminoácidos quanto a glutationa reduzida, tá? Mas aqui é um treinamento que a gente tem que ser mais amplo. Esses aminoácidos é a cisteína, glicina e o ácido glutâmico. Esse último aí, que é o ácido glutâmico, certo? Glutamina, ele é produzido, tá vendo? Esse último nosso corpo consegue produzir. Os outros precisa vir por intermédio de ou nutrição, e você não deve abrir mão de nutrição, ou de suplementação. É necessário suplementar no mundo atual, certo? A glutationa que você tem aqui, que também é estimulada a produzir de forma natural pela própria célula no corpo, né? Tanto pela glutationa reduzida, quanto pelos aminoácidos que estão presentes no minoxidil, certo? Eles vão fazer um papel incrível. Esse nome está vendo aí, GSH, é um nome também para glutationa, certo? O nome químico dele, o nome completo, esse está vendo aí, LG, glutamil, L, cisteína, glicina.
Ou seja, é só uma informação química. Para quem é químico, bioquímico, já sabe o que tem nessa molécula, certo? O fígado sintetiza, como você já falou, o GSH, que é a glutationa. Ou seja, o fígado pode produzir isso, mas isso é quando ele tem as bases, tá bom? Quando você faz a ingestão ou suplementa a glutationa, olha o que diz aqui, tá vendo? Ele é absorvido no intestino delgado, transportado, certo? De forma no sangue, e aí no sangue ele tem um papel importante, certo? Ele vai ser biotransformado e eliminar substâncias que são chamadas xenobióticos. Se você está aqui pela primeira vez hoje, talvez a palavra xenobiótico seja estranha para você. Mas se você frequenta os nossos bate-papos, você sabe que xeno quer dizer estranho e bio quer dizer vida. Ótico quer dizer vida pequena, né? Microbiótico. Né? Ele é estranho para a nossa estrutura biológica, certo? Né? Tipo, açafrão, né? É o sazon, caldo quinó, corante artificial, sabor artificial, aroma artificial. Essas coisas, elas são xenobióticas, né? Quando você esquenta uma garrafa de água mineral, que libera lá o bisfenol A, essas substâncias são estranhas, e a maioria delas são cancerígenas. Glutationa consegue remover essas substâncias do nosso organismo. E existe praticamente uma epidemia brasileira de baixo nível de glutationa. Você sabe que todo brasileiro tem baixo nível de magnésio, né? Sem magnésio, inclusive, você tem dificuldade de produzir glutationa. Você está vendo do lado direito essa coisa de alto tecoferol, isso é vitamina E. Aí você vê que no ciclo da vitamina E, ele preserva a vitamina E. Você está vendo aí o ascorbato, que é a vitamina C, também o ciclo da vitamina C, em tudo que ele participa, ele é preservado. Você compreende? Isso é muito legal que você saiba. Tem pessoas que, por exemplo, tomam vitaminas e minerais, mas não usam suplemento com ginaltidil com glutationa, e aí, às vezes, a vitamina E oxida, a vitamina C oxida, acaba não cumprindo o seu papel, certo? A enzima responsável pela redução, tá vendo esse GSSG aqui? Isso é a glutationa que sofre oxidação. Isso é glutationa oxidada, certo? Oxidada. Quando ela entrou livre, reduzida, aí foi oxidada. Mas essa oxidada que é transformada em outros tipos de glutationa que vai desintoxicar outras coisas no corpo. Eu não vou falar disso agora porque é mais complexo, né? Que é a glutationa peroxidase, a glutationa, então são várias, né? Redutase, a glutationa oxidase. Aí a gente não vai falar disso aqui agora. Mas você precisa saber que é natural. A glutationa vai entrar, vai sofrer uma oxidação e aí naturalmente ela vai ser transformada em vários tipos de glutationas para fazer um papel lindo no corpo e proteger seu corpo ao máximo. Mas se não tiver glutationa no corpo reduzida, se não tiver os aminoácidos, não vai ter. E a gente tem uma carência monstruosa no nosso país sobre essa substância tão importante, certo? Como antioxidante, está vendo aí, uma molécula normal, essa azulzinha, o antioxidante entra e o radical livre. O radical livre tem o papel de destruir a molécula normal. O antioxidante tem o papel de proteger a célula dos ataques de um radical livre. Hoje, a gente não usa mais a expressão radical livre, a gente chama de espécie reativa de oxigênio. Você entende? Só que é um termo estranho, porque a vitamina C, por exemplo, não é uma espécie reativa de oxigênio quando ela oxida. Sabia que a glutationa ela também oxida e se não tiver como ser reparada, ela vira um radical livre? A coisa é pesada, gente. A glutationa é produzida principalmente no meio de uma alimentação saudável, suplementação adequada, genoxigil, certo? Prática de atividade física, possui capacidade de maximizar as atividades de outros antioxidantes, muitos, né? Astaxantina, licopeno, enfim, tem um monte, né? Epicatequina galato, lá do chá verde, tem chá verde no genoxigil, você entende? Ácido lipóico, alfa-lipóico, importantíssimo para a pele, porque as pessoas que utilizam o genoxigil ficam com a pele bonita, a pele mais jovem, certo? Então, isso é bem importante, é bem legal.
Dá uma olhada nisso aí, gente. Essa tela é linda. Essa tela, eu acho que a tela você deve printar aí, mas eu vou mandar para você fica tranquilo, tá? Olha que coisa legal. A deficiência de glutationa, e você sabe que existe uma epidemia no Brasil de deficiência de glutationa, está associada a diversas doenças e complicações de saúde, tais como Alzheimer, Parkinson, doenças neurodegenerativas, envolvendo idade. Pessoas que têm aí você percebe, por que tem tanta gente ficando com Parkinson? Talvez agora a sua mente abra. Porque as pessoas acham que isso aqui é inútil. As pessoas, depois que começam a perder a memória, começam a ficar doendo e tal, é que aí vai pensar em procurar um neurologista para poder tratar a doença. Ou seja, o correto é você prevenir. Você não tem que levar um carro para consertar quando ele quebra. Claro que ele vai quebrar, ele pode quebrar. Isso é uma fatalidade. Mas o coerente é você levar o carro para fazer revisão de tempo em tempo. É assim que funciona. Eu sempre digo, é por isso que os homens morrem 12 anos menos. Porque os homens não gostam de ir a médicos, e as mulheres vão muito, por conta do ginecologista. Porque a mulher vai muito para ginecologista. Aí, por conta disso, que acaba fazendo hemograma, não sei o quê. Coronárias e doenças autoimunes, doença coronariana. Você está vendo aqui corrigindo, está cometendo início, né? A pressa fazendo. Doença coronariana, gente, pode ser doenças de vários tipos, mas que afetam as suas coronárias. E doenças autoimunes, tem um mundo delas. Você sabe disso, né? São doenças que auto-atacam vocês. Desde doenças como, sabe, fibromialgia, lúpus e as suas variantes, você entende? Neuropatia de origem diabética, porque é uma autoataque, enfim. Artrite, inclusive a reumatoide. Asma e outras condições inflamatórias, a chamada síndrome inflamatória. Inclusive, uma condição inflamatória que as pessoas não atentam, meu povo, é a obesidade. A obesidade é uma condição inflamatória. Câncer também é uma condição inflamatória, mas ela tem uma vida própria, são mais sem doenças com esse nome de câncer. Disfunção mitocondrial. Deixa eu aproveitar que a Maria fez uma pergunta aqui sobre... Eu tenho uma cliente que iniciou o tratamento com o nosso suplemento, ela conseguiu... A gente tem que falar assim, ela começou a usar o nosso suplemento. Aqui a gente pode até falar tratamento natural, mas a gente não ficar falando disso aí fora nas redes sociais e ter problema para nós e para a empresa. Certo? Ela começou a usar o suplemento e conseguiu perceber que está fazendo bem para ela e a cunhada dela. Sentia muitas dores de barriga, com apenas 5 dias, né, 5 tabletes, já fez um novo pedido. Eu sou da equipe do líder Cat Elleres, me chamo Washington Prudêncio. Muito bem-vindo, Washington Prudêncio, muito obrigado por sua contribuição. Silvio, Neuza está na 4ª quimio, deve ser a 4ª vez que ela vai fazer quimioterapia. E toma losartana e alodipino. E o que você me orienta é usar genofídio todos os dias. Ele é citoprotetor, ele vai proteger da quimioterapia como quimioprotetor. Ele tem efeito antineoplásico. Ele vai funcionar como uma quimioterapia natural, sem efeito colateral. É maravilhoso. É um poderoso anticancerígeno. Você sabe que o grande risco de CA, de câncer, é inclusive essa coisa da metástase. Ou o próprio câncer mesmo não evoluir, né? E tem muitas coisas aqui. Um dia eu vou preparar um treinamento só sobre câncer, porque é muito amplo. O produto é magnífico, certo? Há 6 meses ela descobriu o câncer e não é hormonal, né? Tranquilo, é de mama, né? Acho que foi ela que se mandou aquele... que tem um receptor de proteína, né? Manda para dentro. Manda genoxidil para dentro, tá? E se ela puder, ela toma até 3 por dia. Depende muito da condição financeira. Certo? Artrose, então. Rock, a artrose, o genoxidil vai ajudar bastante. Lembra da condição inflamatória? A artrose é perda das cartilagens, do desgaste. Mas, para reconstruir a cartilagem, quando nós tivermos colágeno no Brasil, vai ser show. Mas o genoxidil estimula também a regeneração cartilaginosa.
Mas quando tiver com o colágeno, aí vai ser pancada, certo? Mas com genoxidil é um pouco mais lento, mas alivia desde as dores até a reconstrução cartilaginosa. Disfunção mitocondrial, que é a nossa usina de força, né? Você sabe, inclusive, que existe uma expressão chamada EVA mitocondrial. Não sei se você já ouviu essa expressão. É um relato de que foi descoberto uma mulher, né, muito, muito antiga, 100 e tantos mil anos, e aí fez uma história de toda a civilização terrestre, todos os povos da Terra derivam dela. A mitocôndria, o DNA mitocondrial. Claro que não vamos polemizar isso aqui, mas é interessante, né? Você sabe que a mitocôndria vem do gene feminino, sua mãe que doa isso, né? Então é maravilhoso, a energia que a gente tem vem da mulher, certo? Mas a força vem do homem. Então, não venha para cá querer diminuir nós, não, que nós também tem contribuição. Fraqueza muscular e fadiga. Quem tem fadiga muscular, fraqueza muscular, quem está sentindo atonia, você entende? O músculo vai ficando atrofiado, porque a pessoa vai envelhecendo, vai atrofiando, né? Assim, vai ficando com atrofia muscular. Então, não é necessário isso. Pessoas que sabem fazer o trabalho legal consigo mesmo, vai ter, sabe, músculos legais, a pele vai estar com flacidez por causa da idade avançada e tudo mais, mas mesmo a pele vai ficar com tons melhores, enfim, você pode ficar bem na vida se você utilizar. Agora tem gente que fica comendo açúcar e usa genoxidil e quer ficar bom de tudo. Tem gente que não consegue largar uma torta, come demais, sempre dorme de menos, enfim. Tem que lembrar que isso precisa ajudar também. Glutationa possui vários benefícios para o corpo e o organismo, né? E entre os papéis vitais estão ação antioxidante, eliminação de toxina, transporte de aminoácidos, síntese de proteínas, síntese de proteína e ajudar a construir proteína, tá? Proteção contra radiações solares, é uma proteção da pele. Inclusive a glutationa escurece cabelo. Quem tem vitiligo é excelente usar glutationa, melhora muito para quem tem vitiligo, tá? Aí fala de mancha gravídica, mancha senil, também ajuda nessa pigmentação. Tanto pigmentação como despigmentação, porque ela trabalha na homeostase dos melanócitos que produzem pigmento. Pode falar, Jaque. Então, a glutationa, ela trabalha nos melanócitos, é isso? Então, uma pessoa que tem vitiligo, inclusive tem até o Oberon, né, que tem um exemplo bem perto, que começa a repigmentar a pele por causa da glutationa, é? Isso. Okay. E aí, se essa pessoa quiser comprar um suplemento de glutationa ou uma dieta rica em glutationa, é interessante. Você entende? Isso, por exemplo, o nutricionista clínica funcional faz porque ela enxerga o alimento como remédio, certo? A Vivi perguntou se glutationa estimula a produção de células nervosas. Quem estimula a produção de célula é a proteína F2. O que a glutationa faz é estimular a biogênese mitocondrial, certo? E essa coisa de células nervosas, novos neurônios, é uma discussão acadêmica que a gente fala sobre isso no TV, né? Mas ela participa, sim, Vivi, uma vez que é necessário que se tenha renovação mitocondrial para que a atividade de célula nervosa seja, digamos assim, reparada. Ok? Já vejo aí quem levantou a mão. Combate os sinais de envelhecimento e declínio cognitivo. Sinais de envelhecimento precoce, desde a aparência quanto ao comportamento. Por exemplo, sinal de envelhecimento precoce: intolerância, impaciência, né, dor de tudo quanto é canto, né, gente que a pele com flacidez, lapsos de memória, você entende? Fraqueza física, enfim, tem muita coisa que demonstra, né? E declínio cognitivo, baixo nível de inteligência. Suporte do sistema imune, maravilhoso. Proteção e recuperação celular,
cicatrização, ok? Alguém levantou a mão, se quiser perguntar. Eu vou entrar para o chat. Oi, eu, doutor Silvio, a Rafaela, esposa do Oberon, tudo bom? Oi, Rafaela, esposa do Oberon. Então, queria falar um pouco do meu testemunho, vou ser bem breve. Eu tenho vários em casa, mas o especial mesmo é que o Renan, meu filho, desenvolveu vitiligo com 7